Olá, tudo bem? Muito obrigado por você ter entrado no nosso canal mais uma vez, o canal Autoajuda com a Ajuda do Alto. Você é nosso convidado a se inscrever em nosso canal, dar aí o seu like, compartilhar estes vídeos também com outras pessoas. Desta forma você estará nos ajudando e ajudando outras pessoas também a receberem esta mensagem. E o nosso verso introdutório de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e o verso 8, onde nos diz o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Guarde bem esse texto na sua mente: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Venha conosco, venha comigo no tema de hoje. A cidade de Éfeso, na Ásia Menor, tinha um porto lodoso e estava sempre apinhado de navios vindo de várias partes do mundo. As ruínas da cidade de Éfeso existem até hoje, lá na Turquia, e são visitadas por muitas pessoas ainda nos nossos dias. A cidade, por muito tempo, a cidade de Éfeso foi a segunda mais importante do Império Romano, e ela foi construída cerca do ano 1000 a.C. aproximadamente. Havia ali o templo da deusa grega chamada Ártemis, que para os romanos era chamada de a deusa Diana. Ela era conhecida como a deusa protetora dos bosques e dos animais selvagens. Foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a cidade de Éfeso. Esse templo de Ártemis era composto por 127 colunas de mármore, medindo mais ou menos 20 metros de altura, que estavam sempre bem perfiladas, que estavam enfileiradas em fila dupla e decoradas com obras de arte. Tinha cerca de 138 metros de comprimento por 71 metros de largura. Estima-se que essa cidade chegou a ter 400 mil habitantes, uma cidade muito grande para aqueles dias. E ela era formada por intelectuais, por mercadores que tinham muitas posses e também por escravos. Era um dos grandes centros comerciais daquela época. E Éfeso também foi famosa por seu grande estádio com capacidade para 25 mil pessoas já naqueles dias. Realmente é algo extraordinário. Tinha 3 andares, cerca de 18 metros de altura. Ali ocorriam eventos de música, cerimônias religiosas, lutas também entre gladiadores com animais ferozes e grandes espetáculos. Tinha ali em Éfeso também o Teatro de Edom, com capacidade para 1.500 pessoas, uma orquestra com muito mais de 100 músicos. E esta cidade poderosa naqueles dias foi visitada por Cleópatra e por Alexandre o Grande. E as escrituras nos informam que a esta cidade enorme, ela foi visitada por Apolo, um apóstolo de Jesus. Era um judeu de Alexandria convertido ao cristianismo. Apolo foi um homem eloquente, poderoso nas escrituras, diz-nos as próprias escrituras sagradas. Sabia como apresentá-la de maneira prudente e convincente. Ele tinha o dom da oratória e era intrépido em seus discursos. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. E chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as Escrituras, conhecendo apenas o batismo de João. Pode-se até pensar que Apolo, com toda a sua eloquência, deveria ter revolucionado com a cidade de Éfeso, através da sua eloquência, da sua oratória, da pregação do Evangelho.
Mas infelizmente, quando o apóstolo São Paulo visitou a cidade de Éfeso, encontrou apenas 12 discípulos desanimados, reunidos possivelmente numa obscura sala, quem sabe no fundo de um terreno. Essa era a realidade da igreja de Éfeso e dos cristãos daquela localidade. Muito pouco foi registrado sobre o ministério desse homem chamado Apolo. E esta era a realidade que Paulo agora encontra quando chega em Éfeso. O apóstolo São Paulo, homem experiente como era, percebeu que alguma coisa errada estava ocorrendo ali. Alguma coisa atípica estava ocorrendo com aqueles cristãos de Éfeso. Encontravam-se em completo desânimo e não tinham relevância nenhuma no meio daquela grande cidade pagã que era naqueles dias. Quem sabe esta é a sua situação, meu amigo. Quem sabe você também se encontra desanimado. Quem sabe, a exemplo dos cristãos de Éfeso, você também está para baixo, desanimado, enfrentando agruras, adversidades. Você já não tem mais coragem de levantar a cabeça. Os problemas da vida têm feito com que você fique prostrado. Quem sabe esta é a sua realidade? Quem sabe eu estou falando com alguém que desanimou da caminhada, desanimou da carreira cristã e não vê mais perspectivas ao olhar para frente. E ao contemplar o horizonte só vê um túnel escuro. Quem sabe esta é a sua realidade, a semelhança dos cristãos de Éfeso. Quem sabe você está lutando contra o desemprego, contra problemas econômicos, financeiros. Quem sabe você está caindo numa desilusão amorosa. Eu não sei qual é o que você está passando, mas talvez seja essa a sua realidade, como era nos dias de Éfeso, com aqueles 12 cristãos desanimados. O apóstolo São Paulo, um homem experiente como era, ele fez uma pergunta penetrante que revelaria o segredo do fracasso daqueles cristãos. Uma pergunta que foi como que um raio-x mostrando a verdadeira realidade daqueles cristãos desanimados. A pergunta se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 2. Paulo perguntou: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Essa foi a pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Quando aceitaram Cristo no coração de vocês? Recebestes o Espírito Santo? Esta era a pergunta que poderia mostrar a realidade daqueles cristãos. E a resposta deles foi muito objetiva. Nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Meu querido amigo, é a ausência do Espírito Santo que torna uma vida sem propósito e sem sentido aqui nessa terra. Pode-se ter talentos, pode-se ter cultura, todos os dons naturais ou até mesmo adquiridos, mas sem a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa, nenhum grande feito será realizado. Se nós observarmos o comportamento dos próprios apóstolos de Jesus e discípulos, antes deles receberem o poder do Espírito no Pentecostes, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, diz o texto bíblico de Atos 1, verso 8, observarmos na noite em que Jesus foi preso, inclusive o livro de Marcos, capítulo 14, os versos 51 e 52 nos falam que entre os seguidores de Jesus estava um jovem vestido apenas com um lençol de linho naquela noite. E ao ameaçarem prendê-lo, as escrituras dizem que ele largou o lençol de linho e fugiu desnudo rua fora. Esta era a realidade dos discípulos, homens medrosos, desnudos, sem o lençol de linho. Talvez essa seja a realidade de alguns de nós também. Alguns de nós já perdemos o lençol de linho, né? O lençol de linho pode representar a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida. E ao nos acovardarmos e ao tirarmos o lençol de linho de sobre nós, a nossa vergonha e a nossa derrota é demonstrada. Nossa vergonha e a nossa derrota aparece. E aquele jovem
que alguns estudiosos chegam a afirmar que seria Marcos, né, o evangelista Marcos, que escreveu um dos evangelhos, o jovem Marcos, que teria estado ali naquela noite e sob pressão, medo, segundo as escrituras, de ser preso, largou o lençol e fugiu pelado, desnudo por fora. A Bíblia também nos apresenta em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, verso 19, que após a morte de Jesus, a sua prisão, inclusive a morte depois, posterior, os discípulos estavam dentro de uma peça com as portas fechadas, e o texto bíblico nos diz com clareza, por medo dos judeus. Então este era o quadro que eles se encontravam naquela ocasião, um quadro de medo, desnudos, acovardados. Esta era a realidade deles. Mas essa realidade iria se alterar à medida que o Espírito de Deus descesse sobre a vida deles. As Escrituras nos afirmam que após a descida do Espírito Santo sobre eles se tornaram homens intrépidos, que falavam com eloquência sobre as Escrituras, de maneira que as autoridades religiosas daqueles dias ficaram maravilhadas e disseram: olha, esses homens aí são homens iletrados, homens incultos, e falam com autoridade que esses homens devem ter estado com ele, devem ter estado com Jesus. Após o Pentecoste, após a descida do Espírito sobre esses apóstolos e discípulos, se transformaram em homens completamente diferentes, como a água é diferente do vinho. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 31, após a descida do Espírito Santo, as Escrituras nos informam que eles oravam e a sala, o local onde eles oravam, se moveu, né? Como que um terremoto ocorrendo ali nas estruturas um terremoto nas estruturas daquela sala começou a mover com aquele ambiente. A semelhança do que aconteceu com Paulo e Silas, quando cantavam lá naquela prisão, e houve um terremoto mexendo com as estruturas daquela prisão também. Uma realidade completamente diferente. Em Atos capítulo 5, os versos de 15 a 20, contam-nos que muitas pessoas de muitas cidades nas circunvizinhanças ali de Jerusalém traziam os enfermos, enfileiravam aqueles enfermos para que a sombra de Pedro se projetasse em algum deles para que fossem curados. Embora as Escrituras não nos afirmam que a sombra de Pedro tivesse curado alguém, mas na expectativa de pelo menos a sombra dele se projetar sobre algum deles, né, eles ali colocavam os enfermos. Mas o próprio texto bíblico diz-nos com clareza que todos os doentes, o texto diz, todos os doentes e atormentados de espíritos imundos eram curados. Se posteriormente, com a oração dos apóstolos, eu não sei se foi a sombra, a Bíblia não nos afirma isso, mas era uma outra realidade dos cristãos após a descida do Espírito Santo. Portanto, meu amigo, eu estou convencido de que a sua maior necessidade e a minha é do poder do Espírito Santo na nossa vida. Mas não estou dizendo do poder para sairmos aí fazendo milagres extraordinários, alardes, grandes barulhos, não. O poder do Espírito Santo no nosso coração, para nos tornarmos pessoas mais humildes, para nos tornar pessoas mais fiéis ao Deus vivo, mais amoroso para com o nosso semelhante. É esse o poder do Espírito que nós precisamos. O poder de nos tornarmos um verdadeiro servo para os outros, de nos colocarmos à disposição de outras pessoas para servi-las, assim como Cristo servia também. Eu convido você para entregar a sua vida a Jesus nesta hora. Convido você para deixar Jesus entrar na sua vida e para que o Espírito Santo entre em nosso coração também. Jesus, se eu vou embora, mas deixarei um outro Consolador, um da mesma espécie, um Paracletos. As Escrituras usam esse termo lá no original, né? Paracletos, um outro advogado, um outro ajudador, um outro auxiliador, o Espírito Santo da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, diz as Escrituras.
Ele tem uma obra gigantesca a fazer na nossa vida, uma obra de modificação. As Escrituras que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. As Escrituras dizem que Ele intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Ele conversa com Deus ao nosso respeito, intercedendo a Deus por nós. É o que as Escrituras nos informam. Então, meu amigo, entrega a tua vida a Cristo e deixa o Espírito de Deus entrar no teu coração e acompanhe comigo e ore comigo nesse momento. Querido Deus, que habitas em luz inacessível, mas que mora também no coração de todo aquele que é abatido, contrito, vai à tua presença, meu Pai. Quem sabe eu estou falando e orando com uma pessoa que está desanimada nesse momento. A semelhança daqueles cristãos lá em Éfeso, que estavam em completo desânimo, em completo desespero, sem perspectivas, porque não haviam ainda recebido o poder do Espírito em seus corações. Por favor, meu Deus, que essa pessoa entregue sua vida a Cristo e que seja visitada pelo poder do Espírito Santo em seu coração. O Espírito Santo invada os lugares mais recônditos do seu coração, os porões da sua alma, Senhor, fazendo uma transformação poderosa. Dê a Ele o espírito de perdão, a esta pessoa o espírito de amor, o espírito de misericórdia. Arranca desse coração, Senhor, toda a inveja, todo o mal, todo o espírito de traição, todo o espírito de vingança, Senhor, que o Senhor possa fazer essa obra de purificação nesse coração, que esta pessoa seja abençoada. Se ela está atravessando problemas financeiros, dê uma bênção financeira sobre ela, Senhor. Se há problemas de enfermidade e doença, o Senhor pode curar, o Senhor pode restabelecer essa saúde, o Senhor pode transformar esta vida, Senhor, estabelecer esta vida. E os problemas os mais diversos, problemas familiares, problemas com os filhos, quem sabe um filho envolvido com drogas, salva esta pessoa, esse jovem, esta moça, esse moço, meu Deus. Faça um milagre, meu Pai, nesta hora nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém, Senhor.